Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao Conexão Podcast Sindistal. Em mais esse episódio, esse programa ele é patrocinado pelas empresas associadas do Sindistal, do Conexão Gás, Conexão Solar e Conexão Mercado Livre. Seja bem-vindo. Nós estamos aqui com os nossos convidados ilustres, a Regina, o Job, o Evandro. Vou pedir para que cada um se apresente e você fique à vontade conosco. Regina, por favor, primeiras damas, né? Obrigado, boa tarde a todos. Eu sou a Regina, da empresa Braços Rio. Estou aqui para poder participar, contribuir com vocês aqui dentro daquilo que a gente puder conhecer. Temos aí já uma boa experiência de mercado e estamos aqui para poder somar. Obrigado, Regina. Job? Sou o Job Júnior, sou da Renova Energy, uma empresa aí que está atuando no mercado de gás, tem já uma atuação nesse campo desde a antiga empresa que a gente ajudou a fundar e estou aqui hoje de perfil comercial aqui para receber uma aula desses técnicos, dessas feras aí, a Regina e o Evandro, que eu tenho certeza que eu vou sair daqui aprendendo bastante como sempre. Bacana. Evandro? Eu sou diretor-presidente do Sindistal, mas aqui hoje eu estou como diretor da Energás, uma empresa que foi fundada em 2001 para atender a Natos no primeiro momento, e depois o mercado como um todo. Mas eu estou lá nessa brincadeira desde 99, ou seja, 2 anos depois da privatização. Então, já vi muita coisa, espero que possa contribuir com a experiência do que a gente viu ao longo desses 25 anos aí. Bacana. Então já vou começar invertendo a roda e aproveitando que o Evandro tem 2 chapéus, né, do Sindistal e da Energás, aproveitar o chapéu do Sindistal e pedir, Evandro, para você dar uma atualizada para a gente em um tema recente, mas que está gerando muita dúvida, muitas ligações aqui para o Sindistal, pessoas perguntando, que é o tema da IPG. Afinal de contas, acabou a inspeção da IPG? Não acabou, ela está aí, é uma questão de segurança, inclusive, todo mundo tem que fazer a vistoria, auto-vistoria. Agora, a discussão, desculpa te corrigir, ela não trouxe dúvidas, ela trouxe mais dúvidas. Então, o que a gente já não tinha certeza que se sabia, a gente realmente viu que a gente não sabe é nada, porque saiu uma nova instrução normativa, 113, e nós aqui nos posicionamos contrário. Eu acredito que no afã de atender o maior número de unidades vistoriadas, a Genesa tomou uma atitude, digo, um pouco arriscada, para não dizer mais. Porque se você liberar para qualquer profissional fazer a vistoria de gás, isso vai criar uma insegurança no mercado. Primeiro, pela qualidade da inspeção, depois pela qualidade da comunicação à concessionária, se aquela instalação está de acordo ou não, e depois com relação a se ela tiver necessidade, se a unidade tiver necessidade de uma correção, quem essas pessoas vão estar indicando para fazer essa adequação. Que empresa? Será seu Severino da esquina, seu Zé lá da outra esquina, ou será uma empresa séria? Então, assim, eu acho que o mercado hoje, a sociedade tem que ser protegida. E essa é uma das funções do Sindistal. Tanto garantir que as nossas empresas tenham melhor treinamento, melhor qualificação para atendimento à sociedade, como a sociedade tenha melhor nível de informação possível e que seja bem atendida de uma maneira honesta, justa e com uma precificação justa. Hoje, da forma que está, a IPG está descoberta sob o aspecto da orientação da Genesa. É isso. Acho que assim, a IN ela tem algumas coisas positivas, mas essa questão da liberação no mercado, isso é um risco muito grande para a sociedade. Eu acho que não vai resolver o problema. E continua incidindo no mesmo erro. Nós temos 5 milhões de residências no estado do Rio de Janeiro utilizando gás combustível. 5 milhões de pontos de riscos, que ainda a maioria delas não foi vistoriadas. Dessas 5 milhões, apenas 1 milhão são atendidas pela concessionária, que são as que usam gás natural. Essas unidades, de vez em quando, elas têm uma visita.
porque o cliente da SEG Rio, da Naturgy, ela pede um atendimento 0800, por exemplo, ele vai ter atendimento de um técnico gabaritado. Então, alguém está vendo a instalação dela, alguém está tomando conta da instalação dela em algum momento. Se ela chamar pelo 0800, vai ser atendido. E o que o Tá Sindustal certo? tem feito nesse sentido? Então, a gente está desenvolvendo o mercado, a gente divulga ao mercado as nossas empresas, e são empresas sérias, coerentes, fiscalizadas. Quando tem um problema, nós procuramos averiguar qual é o problema, se tem a necessidade de treinamento, se tem uma necessidade até de exclusão da empresa em caso de má conduta. Tudo isso nós temos o cuidado com a sociedade e eu vejo que a sociedade vai virar passageiro nesse barco. O risco para ela vai continuar. Acho que foi uma decisão unilateral, decidida por alguns órgãos, pelo que nós recebemos de resposta aqui, algumas entidades, mas efetivamente não se envolveu as entidades que têm que ser envolvidas. Como Por exemplo, Sindustal. o Sindustal tinha que estar envolvido, o CREA tinha que estar envolvido, pelo que eu soube, o CREA não está envolvido, o Inmetro tem que estar envolvido, tem que estar inserido nesse contexto de discussão, a Associação das Empresas de Inspeção tem que estar envolvida, tá certo? Além de representantes da sociedade. Então, assim, outros representantes da sociedade civil. Então, assim, perigoso. Eu, sinceramente, eu sempre admirei o trabalho da Genersa, eu acho que sempre foi um trabalho bem feito, coerente, mas hoje eu fico com medo dessa ação. Um fato que me chama muita atenção nessa questão da nova IN é que na hora que você coloca profissionais, pessoas físicas para fazer esse tipo de trabalho, isso foge um pouco, isso fica incoerente quando você fala que você busca uma empresa que tenha registro no CREA, e aí você exclui o CREA. Você procura uma empresa que tenha um engenheiro responsável, né, um responsável técnico, e aí você exclui esse responsável técnico, trazendo a importância, porque quando a gente está falando da casa do outro, a gente está falando da segurança das pessoas. E a partir do momento em que você coloca toda essa responsabilidade na mão de um técnico, e não que ele não seja responsável, mas você está atribuindo a uma pessoa física a responsabilidade, muitas vezes, de uma sociedade, quando você está falando de um condomínio, por exemplo. Então, eu acho que isso tem que ser visto, isso tem que ser revisto. Que é um segmento grandemente afetado por isso. Na maioria das vezes é o condomínio que vai passar por isso. Então, você está trazendo para a mão de uma pessoa física uma responsabilidade, muitas vezes, de uma comunidade. E será que ele tem toda essa condição? Será que isso não é um risco para a própria Genersa estar atribuindo para ele esse tipo de condição? Não sei. Eu acho que tem que haver uma discussão maior, tem que trazer esse técnico, sim, mas tem que também apoiar ele, porque a hora que você deixa ele sozinho, você expõe todo mundo. É verdade. Bom, infelizmente a gente não tem como fechar esse capítulo, mas fica aqui o alerta, né, de que nós temos uma situação grave acontecendo, que é a falta da definição e uma definição coerente de como a IPG vai Evoluir, né? evoluir. Ou não. Né? Evoluir ou não. Evoluir ou não. Nossa esperança é que haja uma reflexão sobre isso e que os órgãos competentes tenham essa percepção. Eu acho que isso já foi tão mexido que a própria sociedade tem perdido a fé, Tem perdido a confiança. a confiança na norma. A norma ela foi bem concebida, mas ela foi, no meu ponto de vista, mal desenvolvida. Eu acho que a norma, a 6890, ela tem alguns pontos críticos, principalmente no conflitante entre NBR e RIP, prédios novos, prédios antigos. Quer dizer, o critério de vistoria da Penha, de bairros mais antigos que usam gás há mais tempo, centro da cidade, Sim. Flamengo, Copacabana, e que são bairros mais antigos, você construía fundamentado numa normativa. Essa normativa evoluiu e hoje você tem outras normas e Barra da Tijuca, por exemplo, que é um bairro mais novo aí, em desenvolvimento ainda, em expansão demográfica absurda que está tendo, Barra e Recreio, ela tem novas normas, você tem que ver com uma ótica diferente. Então você tem que tratar de uma maneira peculiar cada área.
E o Sim. técnico ele tem que estar preparado para isso. E acho que uma discussão plural, uma discussão das entidades, mais entidades, quanto mais entidades estiverem discutindo, melhor. Tudo bem, capitaneada por um organismo só, ok, mas que efetivamente todos tenham participação. Perfeito. Por exemplo, se a gente parar para olhar, nós temos o RIP, que é um decreto. E aí, quando você fala em termos de decreto, a gente está falando que quando você coloca numa balança a NBR e você coloca o RIP, ele, por ser um decreto, ele está acima. Porém, nos casos em que a NBR é mais conservadora, leva-se em consideração o critério mais conservador. Então, você tem uma variante muito grande ali, aonde o que você, na verdade, vai cumprir e até onde eu posso ir. Aí você entra no critério, como o Evandro estava falando, de bairros antigos. Nós temos, por exemplo, no caso de condomínios, edificações que são anteriores ao RIP. E elas seguiram uma NBR, a NBR se atualizou e o RIP não. Mas hoje o critério dela para uma avaliação, ela depende do RIP, que muitas vezes ela nem na construção passou. Então, esse critério acaba ficando muito flutuante, quer dizer, até onde eu vou e para onde eu estou indo. Se você parar para olhar, hoje, se um prédio desse antigo, anterior ao RIP, que é de 97, ele quiser passar por uma renovação de instalações, e a gente já vem abordando esse tema, ele depende do RIP hoje, como se fosse baseado num regulamento que é para novas instalações. E aí você fica sem critério, porque o cliente ele tem medo de de avançar, de melhorar a condição de segurança dele, e na hora que ele tem esse medo por uma eventual corte, ele prefere não mexer. Até porque não é barato, né? Até porque não é barato. Não. E aí, e o risco? O risco será que eu fico sem gás ou será que eu arrisco de ficar com uma coisa antiga e vazando? Então, assim, a IPG ela tem que vir para melhorar, ela tem que estar presente mesmo, porque eu acredito que ela é fundamental para poder a gente trazer segurança ao usuário. O consumidor tem que ter esse direito de segurança. E aí, quando a gente está falando de gás, a gente não pode estar falando só de gás natural, não. A gente está falando de gás, de instalação. E quando se exclui muito o GLP disso, a gente está falando assim, mas é só o RIP, só aborda a SEG, a Natus? Não. O RIP é um regulamento de instalações prediais. É independente do tipo de energia que você está consumindo ali. Então, o critério tem que ser para todos e tem que ser levado, tem que ser expandido. E hoje o que a gente observa muito é uma cobrança em cima da Natus. Olha, o consumidor final Natus. Não, eu acho que a gente tem que levar para todos os consumidores. Bacana. Deixa eu aproveitar esse gancho que você deu para falar um pouco sobre esse desdobramento, né? Você tem a questão da IPG, que não pode ser tratada como um mal necessário, porque ela não é, né? Ela é um balizador da garantia da instalação de gás, que, embora pensada ou culturalmente direcionada para um ambiente de concessão, é uma abordagem que deveria ser olhada para onde existe o risco do gás, seja no canalizado, seja no GLP. E aí você chega nesse ambiente de instalação, aonde você tem o cenário de uma instalação em que, para que seja aprovada aquela instalação, aquela ligação, independente de estar no Rio Novo, no Rio Antigo, no RIP, no tempo da BNT, você precisa de uma inspeção que diga, pode ligar. Ou uma fiscalização que diga, você precisa ligar. Você precisa ligar. Precisa corrigir. Como é que esse ambiente está hoje? Não está, esse é o problema. Me parece que essa instrução normativa ela veio para... Nós temos que atingir o resultado de vistoriar tantas unidades. Não é esse o fim. O fim, o objetivo principal é justificar-se. O nosso objetivo é atender a sociedade na matéria segurança. Então, hoje você falou aí uma dúvida que todos têm, inclusive a questão do gás canalizado. O que é gás canalizado? Hoje, a Naturgy tem uma rede de dutos na cidade
que atende a alguns bairros da cidade e, às vezes, parte de alguns bairros da cidade e de outras cidades do interior, na expansão que eles chamam. E nem todas as cidades têm condição de, por várias razões, de receber o gás canalizado. Então, tem cidades que você não tem o gás canalizado, ou tem o gás canalizado, e as pessoas usam o cilindro estacionário. Ele tem um cilindro enorme, que você coloca lá, abastece de gás com o caminhão, e o gás ele vai canalizado para dentro das unidades. Aí dentro das unidades, a estrutura de instalação é a mesma do gás natural. Você tem um ramal principal, que atende um barrilhete num PI, com todos os medidores, e é medido individualmente, e aí ele vai para o apartamento. Nesse caso específico, você tem todas as condições dentro da 6890 de atender a esse cliente. Perfeito. E esse cliente ele não vai ser atendido. Ele tem que ver a chaminé dele, tem que ver o afastamento dele da parede, tem que ver a altura que está, tem que ver se tem válvula de fácil acesso. Todas essas normas, corte de porta é diferente, ventilação no GLP é maior embaixo e menor em cima. No gás natural, ao contrário, porque o gás é menos denso, o gás natural. Mas, enfim, guardadas as normas para cada um, ela tem que ser atendido. E pior que isso, são clientes que não têm instalação interna, não têm medidor, tem mais de 5 unidades, que inclusive o conceito do Corpo de Bombeiro ele fala exatamente isso, que é o Código de Incêndio e Pânico. Ele fala o seguinte, prédio com mais de 5 unidades, você não pode ter GLP. Ou 3 andares, se não me engano, não é isso? Não lembro onde é que está. Mas, enfim, você devendo amarrar os andares com mais de 5 unidades, não pode ter GLP. O botijão dentro do apartamento. Sim. Então, você tem botijão lá dentro do apartamento. O cara coloca em risco, ele tem um acúmulo de gás dentro da casa dele. E aí você tem um vizinho embaixo, um vizinho em cima, um vizinho do lado. Mangueira plástica? Mangueira plástica, o cara não revisa aquilo, o morador não vai ver se aquilo tem 5 anos, se não tem 5 anos, e não pode utilizar, por norma nenhuma ele pode utilizar. Então nós temos boa parte desses moradores, desses consumidores, em condições de risco extremo, muito maior do que o do gás natural. Porque no gás natural se fala do risco do gás, o gás é perigoso, mas o gás é perigoso se ele tiver uma condição de clausura, tá certo? Uma quantidade X de oxigênio e a ignição. Aí ele é perigoso, tá certo? Agora, se ele tiver ventilação, ele vai embora. Ainda mais o gás natural, que é mais leve que o ar, a densidade é muito baixa. Mas, enfim, no gás natural, o maior risco que nós temos são as chaminés, os aquecedores, como a queima e tal, que é o monóxido de carbono. No GLP, o gás é muito mais poluente, ou seja, a gente tem um risco muito maior de intoxicação pelo monóxido, pelo resíduo da queima do gás, é muito maior. Mais pesado, né? Além do que, a gente tem um problema maior de clausura, porque o GLP, a dispersão do gás é muito mais difícil. Então, assim, a gente tem que olhar para a sociedade, a gente tem que olhar, estar preocupado em dar satisfação à sociedade. O que a gente tem que dar é solução à sociedade. Eu acho que é isso que esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Bacana. É isso por isso que a gente tem que brigar. Bacana. Eu acho que falta a responsabilidade nessa situação do que a gente está conversando aqui está em cima da agência reguladora. E o que eu percebo é que falta informação. Falta informação chegar lá na ponta, em quem consome o gás. Porque na maioria das vezes as pessoas veem a IPG como inimiga. Eu percebo muito isso. De fato, de verdade, ela não é. É uma ferramenta interessantíssima. Muito importante. Isso deveria ser... uma ferramenta de segurança, né? Deveria ser tão difundido ao ponto de que nessas situações onde a Naturgy não alcança porque não é ela que fornece, botijão de gás... Ou porque ela não é convidada, porque a Naturgy só vai se você convidar. Isso. De alguma forma ela não está atuando naquele ponto ali, parece que aquelas pessoas ali elas estão descobertas, mas elas podem se organizar mutuamente para que haja uma fiscalização entre elas, mas isso só vai ser possível se elas conhecerem. Deixa eu tirar um pouco a carga de cima da Genersa, que a gente esqueceu de discutir um ponto. A 6890 ela saiu, foi lançada, em função lá e aí nós tivemos a detecção das anomalias e tal. Ok, acerto e erro e acerto, né? Então, vamos lá. Nós fizemos algumas contribuições, inclusive a Associação das Empresas Inspetoras também fizeram outras contribuições.
algumas muito parecidas, inclusive, porque tecnicamente, na verdade, A muitas Braipe, muito parecidas. Jorge Omar, que já esteve com a gente aqui. Um abraço, Jorge, para você. Muito parecidas, e nós protocolamos na Câmara da Alerj, que efetivamente estava se discutindo a lei, a renovação da lei, e estava-se muito forte a questão de escrever outra lei para substituir a 6890, uma substitutiva, né? E, na verdade, nós entregamos isso na época, para você ter uma ideia, quem era o presidente da casa era o Max Lemos. Sim. Lá se vão quase 8 anos e não saiu de lá. Não foi discutido, não tivemos mais audiência pública. E eu, pessoalmente, não lembro nem na mão de que deputado isso está. Mas, assim, uma lei importantíssima dessa, e não foi colocada em pauta pela Alerj. A Alerj se mudou, foi para outro lugar, está no Banerjão, e não convidaram e não responderam as entidades para a gente voltar à discussão. Então, assim, para mim... Ano de eleição, né? Para mim, a culpa não é da agência. Para mim, a culpa é da Alerj. Para mim, a Alerj já tinha que ter discutido isso. Questão de segurança da sociedade. Mas essa busca a gente também tem feito em cima do RIP, né? A gente vem pleiteando já há bastante tempo a revisão do RIP, e ela vem sendo adiada sequencialmente, ano após ano, e não vem acontecendo como a necessidade, porque tudo na vida tá melhorando, as pessoas estão mudando, os hábitos estão mudando, as pessoas antes não pediam tanto a comida por aplicativo, e hoje hoje se faz. Então, Sim. assim, as pessoas estão mudando seus hábitos, e existe a necessidade da renovação das normas. Há 4 Elas anos precisam. atrás, eu recebi a informação que o MIP, que não vai ser mais RIP, que o MIP Isso. estaria pronto, ia ser publicado. Estava esperando sair o CONCIP do Corpo de Bombeiro, que ela ia ser ela ia sair depois, logo após. O MIP é o quê? Manual? É o RIP. Era o manual. Mas aí o nome É o regulamento, MIP é o manual. Esse regulamento. Deixa de Que, ser aliás, regulamento, seria- passa É a a ser atualização tempo que que- ia pacificar muito desses Há pontos. quanto tempo estaria pronto? Olha, 4 há anos 4 atrás? anos atrás foi Antes naquela da reunião que Covid? nós tivemos, antes da Covid. Então, agora se ele sair, você já estaria desatualizado Já, também, né? totalmente Porque desatualizado. já passaram 4 anos. Então eu falo para você o seguinte, tá? A gente está com um problema, não sei na mão de quem está, se está na agência reguladora, aonde parou o MIP, mas ele está parado. Agora, a lei substitutiva, que já estava pronta para sair, ia ser escrita faltando algumas aparas, e agora precisa ser revista, mas enfim, pelo tempo. algumas aparas ela precisava apenas, parou na Alerj. Então, ou seja, a responsabilidade hoje da gente não ter definido isso e a sociedade está perdendo a fé na lei é por conta da Alerj. Tinha que ter saído. Crítica à Alerj. A gente Eu tem. queria- Desculpa. Assim, só fazendo um complemento, eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui, eu acho que só reforça a necessidade de que a sociedade está cobrando de todos nós, porque cada vez que a gente entra na casa de um consumidor, a gente está vestido de segurança. A nossa camisa hoje é uma camisa que chama segurança. Você está levando para esse cliente a informação, segurança, confiança. O Evandro abordou ali o tema de confinamento. Muitas vezes eu converso com o meu cliente, eu falo para ele assim: vamos imaginar que você tem uma tubulação de gás aqui dentro do seu apartamento, em algum lugar, passando por uma parede, que não, dependendo do ponto onde ela está construída, porque nos prédios antigos fazia-se por De dentro qualquer da jeito, parede, hoje não faz, mas antigamente fazia-se dessa forma. Você tem um vazamento. Numa parede, quais são os pontos que você tem de saída? Aí o cliente normalmente fica olhando assim para mim, eu falo para ele, normalmente não é interruptor e tomada? Porque parede é o que tu tem. Eu falei, e aí, o teu ponto de ignição é bom? Porque tu tem na parede, na verdade, é um ponto de E ignição. tijolo vazado, ou seja, o gás corre pela parede toda. A parede pode estar impregnada, Isso. o gás saindo em algum ponto para fora, Isso, e aí você não sente o cheiro dentro, mas tua parede está lá cheia de gás. exatamente. E aí teu ponto de ignição é interruptor. Ligou o interruptor, plugou Ligou a uma tomada, tomada, você você pode ter tem- uma ignição.
tem uma Tem um explosão. problema ali dentro da É. parede, entendeu? Foi o que aconteceu naquele prédio lá em São Conrado, né? Foi. Deixou Então, assim, vazando, vazou para dentro a gente precisa de ações do nesse elemento sentido. estruturado. A gente precisa não Elemento só vazado. levar para cada cliente a informação, como a gente chega lá, o cliente não conhece, ele não tem essa expertise. Não Então, tem. quando ele olha para você, ele fala assim, pô, você é o retrato da minha solução. E aí, quando você não tem aonde se basear e você fica inseguro para poder levar o conceito para ele, isso eu acho que desestabiliza e acaba Tira a dando credibilidade. a né? credibilidade que a instrução hoje poderia estar nos dando. Eu ainda A continuo IPG acreditando que a informação ela é mal trabalhada. Mal trabalhada pelo... Eu não sei de quem, de que parte deveria vir essa ação. É lógico que o trabalho que a gente está fazendo aqui, Acho que é como de todo mundo. Sindistal, mas eu digo assim, é esse olhar desse fornecedor, quem fornece? A Naturgy, quem fornece o GLP? Essas empresas, de alguma forma, tornar essas informações, fazer com que ela chegue lá na ponta. Gente, As empresas elas vão seguir, no caso das concessionárias, o Aham. marco regulatório daquilo que elas têm que fazer. E no caso do ambiente não regulado, ou ambiente ainda não regulado, Mercado é livre o de gás. mercado. É o mercado. mais ou Então, menos. Né? você precisa de ter outros entes externos que não estejam contaminados por essa motivação que Sim. elas estão, porque eles querem vender, todos querem vender. Exatamente. Para chegar e botar a bola no chão, como se fosse o Procon, por exemplo, Aham. né? Para colocar um espaço neutro de dizer o seguinte, olha só, a sociedade está sendo lesada. Onde ela está sendo lesada? E não saber o risco ao qual ela está submetida diante de algumas situações. Né? E aí fica um impasse que foi discutido num episódio do podcast anterior, que é a depreciação da boa engenharia e da boa técnica, né, sendo suprimida por uma série de outros conhecimentos. O direito, a Sim. economia, a administração, né, ditando algumas decisões para o mercado e para a sociedade em que em nenhum momento passou pelo crivo da engenharia. Porque se passasse pelo crivo da engenharia, não passaria. Né? Essa é uma discussão importante, porque primeiro o Sindistal é um sindicato engenheirado. Né? A maior parte das empresas aqui são dirigidas e administradas ou por técnicos ou por engenheiros, registrados nos seus respectivos conselhos. E daí vem também um alerta que já tivemos trazendo aqui dos conselhos. Nós precisamos dos conselhos do CREA, do CRT, mais atuantes nessa fiscalização. Não é só na fiscalização... Corpo de bombeiros também. Corpo de bombeiros também. Corpo de bombeiros Não só na fiscalização das nossas empresas, porque essas são fiscalizadas. Isso é uma parte mais fraca ali do elo, porque se chega nela, se autua, se atente. Agora, estamos falando dos demandantes dessas empresas, que são as concessionárias, são as empresas de GLP, enfim. Vou usar um exemplo aqui, até para pegar o gancho do tema, por exemplo. Vamos falar de Muzema. A Muzema teve aí na reportagem esses dias, está lá, lado A, lado B, bom, enfim, brigando lá pelo poder lá. E não sei se vocês já repararam quantos prédios existem na Muzema hoje. Eu fiz um trabalho de levantamento ali uma época. Então você tem aquelas ruazinhas que eram antigos sítios, né? Sim. Na beira do canal até a estrada velha da Barra da Tijuca. E você vê ali que aquelas ruas todas são cheias de prédios geminados. São prédios enormes. Você tem prédio na Muzema que tem mais de 100 unidades dentro do prédio. Todas elas usando botijão dentro das unidades. Sim. Sem nenhum critério ou avaliação técnica para a utilização desse gás combustível. E aí eu falo para você o seguinte, se hoje esse gás fosse canalizado, não ia tirar a grana Sem sombra de do dúvida. crime lá, quando o Mexe com GLP... interesses aí. Né? Não estou dizendo que é o GLP, geralmente nas comunidades o que a gente vê é que o GLP é controlado pelas milícias.
Eu não sei se é o caso lá, não estou afirmando que é o caso, claro que não. Mas será que não é o caso? Da segurança a gente nem fala. Mas você fala, você tem o impacto da segurança da utilização do gás, assim como a questão de que, se for o caso, você tirar o poder de negociação do grupo que está lá, entendeu? Então, assim, são várias. O Rio de Janeiro tem um perfil totalmente atípico, né? As outras cidades. Por mais que você tenha a favela em São Paulo, ela é horizontal. Sim. Nossas favelas estão virando, nossas comunidades estão virando verticais. Então, assim, e o acúmulo de pessoas são maiores. Me disseram que no último IBGE não teve crescimento no estado. Mas as comunidades eu acho que cresceram. Algum lugar cresceu, né? Se você parar para pensar, quando você fala de 100 unidades, você está falando de 200 botijões, porque no mínimo as pessoas têm dois. Então, quando você dobra isso, você tem ainda aquela questão do local do armazenamento. E aquele negocinho é feio numa cozinha pequena, né, rapaz? Sim. Bote aquela sainha bonitinha naquele botijãozinho gordinho, aquele negócio é feio, inconveniente. É o risco no transporte, é o risco quando você sobe na escada ou sobe no elevador. Você corre risco em todo o processo de manuseio dele. Na verdade, ele não é perigoso. Perigoso é quem, na verdade, manuseia. E como manuseia? Porque muitas vezes manuseia, como você falou, de forma inadequada, joga. Eu já cansei de ver o cara pegar o botijão assim, jogar pro caminhão, como se aquilo, assim, você escuta só a pancada que ele vai dando. Ali dentro tem um regulador. Então, assim, até onde você vai fazendo, você faz 1, 2, 3, aí tem um envasamento, tem o cara que na hora que guarda, deixa cair, o cara que transporta. Então, assim, existe um risco, na verdade, não é nem do produto em si, porque se ele tiver manuseado de forma correta e adequada, ele é seguro, mas é, na verdade, a forma como ele é tratado. Porque muitas vezes é sem segurança nenhuma, é de forma completamente inapropriada. E aí entra a vistoria. Porque a hora que você entra com uma vistoria te dando suporte, orientando, porque ela tem que ser orientativa, ela tem que ser de forma que um síndico, por exemplo, ele não seja visto como o cara que está levando o problema. Sim. Ele tem que ser visto como o cara que está levando a solução de segurança e a prevenção. A prevenção. Porque seria muito bacana estar falando isso aqui depois de um evento ocorrido, de uma explosão com uma situação dessa, por exemplo, você falou do botijão. É isso aí. Né? Agora, talvez até a audiência seria maior se tivesse tido a ocorrência e nós estivéssemos gravando aqui para poder divulgar. Mas quem está fazendo aqui, o que a gente está provocando aqui, é o olhar prevencionista. Com certeza. Você não precisa esperar as coisas acontecerem para depois que acontecerem, caiu o raio. Eu vou explicar o raio. Não, há coisas que podem e devem ser prevenidas. Mas eu quero retomar aqui um ponto sensível também, que tem sido aí fruto das discussões dos nossos grupos, enfim. Acaloradas. Acaloradas. E é bom que seja assim, porque é muito bacana, e você que está assistindo a gente até agora precisa entender isso, que a gente precisa lidar com a realidade. Né? A pior coisa que poderia acontecer aqui é a gente fazer algum tipo de podcast premeditado ou etc. e tal. Mas nós vamos trabalhar com a realidade. Há uma tensão acontecendo hoje entre instaladoras e inspetoras no que diz respeito à aprovação, né, de instalações. Né? E a gente precisa construir uma proposta para isso, uma proposta de ajuste. Sim. Por quê? Porque o cliente é o maior prejudicado. Né? Ele contrata o serviço de uma empresa instaladora, muitas das vezes envolvendo um projeto junto à instalação, à execução, né? E passa por um crivo, e tem que passar por um crivo de aprovação da concessionária para saber se aquilo está de acordo ou não com o RIP, com a BNT, com a NT e por aí vai. Eu queria que vocês compartilhassem aqui com a gente, com as pessoas que estão assistindo, né? O que está acontecendo? Qual é a dificuldade? O que acontece há muitos anos. O que pode e o que não pode. Mas, assim, de alguma forma isso tem que ser enfrentado para melhorar esse ambiente de negócio.
Por quê? Porque quem está sendo prejudicado é o cliente, primeiramente, e segundo, são as instaladoras. Por quê? Porque numa dividida de bola entre inspetor e instaladora, o cliente vai, obviamente, sempre tender a confiar na palavra da concessionária, né? Mas às vezes Mas lembre-se que a palavra da inspetora não é a palavra da concessionária. mas É isso uma empresa contratada ótimo, e é por aí que a gente quer técnico seguir. vai. Então vamos conversar um pouco sobre isso, porque a gente precisa dar um farol nesse. Então, a discussão técnica Primeiro eu queria que você colocasse para quem não entende do que eu estou dizendo aqui, do que a gente está falando. Vamos lá. Então vou pegar um gancho do que você falou, né? Sim. Você falou de novas construções, que você entra com o projeto. Esse cliente ele não tem muito problema. Porque a Natos, quando você aprova o projeto, ela faz uma vistoria prévia e aí ela já deu ok, está vistoriado prévio, está tudo bonito. Então a inspetora vai lá, coloca o medidor e a inspeção é bem simples, porque ela já foi feito o trabalho. E está assinado por um representante da Natos, tá certo? Que é uma outra empresa contratada que vai fazer. Perfeito. Né? Mas ela faz efetivamente essa prévia. Então você não tem muito esse problema. Onde nós temos muito esse problema é nos que nós chamamos de SV, já teve gás em algum momento e saiu aquele medidor, e aí você tem que passar por uma correção, ou adequação ou modificação para poder ligar de novo, tá certo? Perfeito. E o SH, que é o que nunca teve gás, aquele prédio ou aquela loja que nunca teve gás e está sendo preparada para receber o gás. E aí nós vamos àquela discussão lá de trás que a gente estava falando. Nós temos a NBR, nós temos o RIP, que não se aplica nesses casos, o RIP, né? Mas as NBRs que norteiam a ligação e a condição de ligação, e as INs, que foram IN 9835, que é de comércio, a 9715, que é de instalação interna residencial. Mas essas INs elas foram feitas para flexibilizar dentro do arcabouço da segurança as normas que são antigas, que ainda não foram revisadas, mas que garante a segurança das instalações e dos consumidores. Me corrija se eu estiver errado. Não, tá certo. É isso? Então, essa discussão está justamente no entendimento das empresas ou dos profissionais em relação a isso. Por exemplo, nós temos alguns tipos de medidores. Vou falar de acordo com o consumo. G1.0, G1.6, G2.5, G4, G6, G10, vai até G100. G100. Então, esses números, quanto maiores, maior a vazão, a capacidade de atendimento, de passagem de gás por esse medidor. Cada um tem seu tamanho específico. E dependendo do fabricante, o medidor da mesma capacidade de vazão, ele tem tamanhos diferentes. Tá certo? A caixa que o RIP pede é 60 de largura, 70 e 40 de profundidade. Porém, as NBRs elas te permitem adequar essas caixas desde que caiba o regulador de pressão, quando se faz necessário, e o medidor para aquela capacidade de vazão que aquele cliente exige. De um tempo para cá, eles começaram a exigir, as inspetoras começaram a exigir o tamanho padrão das caixas, que nem sempre, por conta de espaço, você consegue colocar, principalmente em comércio. 60 por 70 por 40 de profundidade. Então, assim, 30 de profundidade já dá para instalar tudo, no meu ponto de vista. É verdade. Então, assim, e uma caixa de 50 por 50 ou 40 por 50 também dá para instalar tudo. Mas a informação que eu tenho, não sei se é verdade, que foi que a Genersa exigiu que se usasse a padrão, eu não sei porquê. Deve ser alguma exigência, porque viu alguma coisa errada e tal. Mas, enfim, e isso está sendo discutido lá dentro, porque não faz sentido. Mas é uma discussão que acho que a mais comum é essa e a da chaminé. A chaminé, para que serve a chaminé? Que é aquele tubo corrugado que sai do aquecedor e leva os produtos da combustão do aquecedor para fora do ambiente. Quando você tem os aquecedores que estão acabando, você está cada vez mais difícil você achar no mercado aquecedores de exaustão natural, ou seja,
queima-se normalmente ali o gás e ele sai naturalmente, né, por conta da temperatura, a densidade é menor, ele fica bem mais leve que o ar, ele vai embora. Então você tem que ter uma inclinação positiva e você tem que ter 35 centímetros até o eixo da primeira curva, ou seja, saiu da gola do aquecedor, você tem 35 centímetros vertical até o eixo da primeira curva, e você tem direito a mais uma curva em até 2 metros no diâmetro X, dependendo do aquecedor, da potência do aquecedor, para até chegar o teu terminal ter o ponto de exaustão, propriamente dito. O que acontece é que hoje, de alguns anos para cá, de uns 10 anos para cá, começaram a vir, graças a Deus, porque isso para a segurança indiscutivelmente é muito melhor, os aquecedores com exaustão forçada. Já Ou seja, dentro do equipamento. Ele tem um cooler dentro, uma ventoinha, que efetivamente ajuda essa promoção da exaustão, mesmo o ar sendo mais leve e tal. Então, não se faz mais necessário a curva de 35 centímetros, porque para que servia essa curva, mecanicamente falando? Para os gases ganharem velocidade e aí seguirem o trecho horizontal de 2 metros. Tá certo? Sim. Nesse caso do exaustor, o fabricante é que diz, pela norma nova, né? Qual a chaminé, o diâmetro de chaminé que você vai usar, de acordo com o aquecedor, da potência dele, e a distância que você pode ter de horizontal e quantas curvas você pode ter. Me parece que as curvas mantiveram em 2 curvas todos eles. Você só aumentou a distância que você pode levar. Tem aquecedores que você pode levar mais de 2 metros, tem aquecedor que não. E o diâmetro, geralmente é 60, estou tentando unificar em 60 milímetros, de 60 e 80 o milímetro. São os dois. E aí ele tem que estar bem vedado e tal. Mas enfim, isso é uma discussão que quando o rapaz recém-contratado recebeu o treinamento, leu lá 500 normas e vai para a rua para botar o medidor, chega lá ele vai lembrar dos 35 centímetros de vertical. E aí ele viu um aquecedor que tem 10 centímetros de vertical, ele fala, está condenado. Todos os manuais trazem essa orientação nesse sentido. Todos os manuais trazem por norma. Com ventilação, com ventilação forçada. Né? Isso. Que vem dentro das caixas dos aquecedores. Tem aquecedor que você pode colocar até 5 metros de chaminé horizontal. Mas isso é o fabricante que está garantindo que você pode. Então, mas isso está pacificado, desculpa, na hora do comissionamento ou está tendo reprovação? Está tendo reprovação. Está tendo reprovação por conta do inspetor. O cara que vai instalar, ele sabe disso, mas o inspetor não sabe disso. Eu já conheci casos dessa forma, nesse formato. É verdade, é verdade. Agora ela não conhece o inspetor. E dá muito trabalho, porque quem lá na Natos, por exemplo, recebe a ordem de serviço do inspetor dizendo que você tem uma exigência de chaminé e você vai lá o aquecedor XPTO do fabricante XES. Ele não sabe, ele não está com o manual na mão. Ele não sabe se é exaustão forçada, se não é exaustão forçada. O que o manual daquele, qual é a recomendação que o fabricante diz. Mas isso Eles é uma não sabem. surpresa, se ele deveria saber. Não, ele hoje é o administrativo, é outro problema. A Nato hoje está com uma equipe reduzida desde a pandemia e tal. Então, mesmo assim, isso é uma responsabilidade da inspetora, creio eu. Então, eu reforço o pedido do Odemar aí. Mas só para deixar claro. Para que as inspetoras venham, vamos discutir tecnicamente, vamos tentar melhorar isso. É uma inspetora contratada da Nato. É a inspetora a serviço da Nato. A serviço da Nato. A serviço a palavra ela é a Nato hoje na ponta da linha. O que a gente pode fazer para melhorar esse ambiente entre instaladoras e inspetoras? Conversar, na verdade é questão de informação. Se você botar na pastinha do técnico que efetivamente ele tem que consultar o manual e vale o manual do fabricante, acabou, está pacificado. Senatos de imprimir um caderninho com o manual dos fabricantes e entregar para ele. Se ele procurar no celular dele e olhar lá, botar isso é público. Se ele botar no celular dele de serviço, ele vai ver que tem. Ele vai ver, exatamente. Então essa consulta hoje é muito mais fácil, gente. É muito melhor do que você engessar. Hoje o técnico sai com 20, 30 fichas para voltar com 7, 8. Isso onera a companhia, isso onera a empresa dele, desgasta o cliente e desgasta o instalador. Eu acho que isso é um problema que dá para se resolver com algumas sugestões, com algumas
adequações, e principalmente a pessoa está aberta a receber informação. Não adianta você, olha, tecnicamente, o Brasil, ele é muito respeitado tecnicamente. Aqui nós usamos gás desde a época do Barão de Mauá. Eu tenho um museuzinho lá na empresa que eu tenho medidores ainda que era medida à luz, lembra? Aqueles medidores antigos da renovação, a gente trocou muito. Então hoje a gente está falando de telemetria, medidor que o cara hoje vê lá a turbina dele, vê, mede e ele do centro de controle ele sabe quanto que aquele cliente está consumindo naquele exato minuto, aquele exato segundo. Então, ou seja, tudo evoluiu em 25 anos, muito. A concessão foi uma das grandes bênçãos que a gente recebeu. A gente tem gás aqui desde a época, eu falo isso todo podcast, desde a época do Barão de Mauá. A cidade do Rio de Janeiro foi a primeira cidade da América Latina a ter gás canalizado. Então, assim, nossas instalações estavam... a Regina participou muito da renovação, pegou o final da renovação. Peguei. E assim, Muita você coisa. via gás, tubulação de gás, ramal aqui no centro da cidade, que a gente teve um sinistro aqui num prédio aqui atrás, na Rua Calógero, acho que você via a marca do tubo no concreto da calçada, mas o tubo já não existia mais há anos. Então, assim, Copacabana também a teve renovação foi bem feita, novos materiais polietileno, onde nós lá atrás, o Barão de Mauá imaginar que a gente já está fazendo tubulação de polietileno com alta resistência, a pressão, a temperatura, né? Os reguladores de pressão, a gente ia estar distribuindo gás com 4 bar de pressão na maioria da cidade, maior parte da cidade aí, que a gente ia chegar com gás na Siderúrgica Nacional, abastecer aquele forno gigante lá. Verdade. Então, assim, a E evolução o gás como elemento fundamental na transição energética. Pois é, assim, hoje transição, né? A gente chama de transição, mas para nós não é transição. Poluente, o gás já está aí. A gente está evoluindo muito, muito rápido. As normas têm que evoluir, as discussões técnicas têm que acompanhar. Tem que acompanhar. Bacana. A gente está chegando no final da nossa conversa aqui. E eu queria que cada um de vocês, como nós já é de praxe aqui do nosso programa, né, que vocês deixassem uma mensagem, né, para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo aí até agora. Né, eu vou começar de novo pelas damas. Regina, a tua câmera é aquela ali. Deixa uma mensagem para o nosso público aí em relação tanto à questão da inspeção periódica quanto também do mercado do gás. Bom, a minha mensagem é: segurança é importante para todos, é um direito de cada um de nós. Não só de eu levar e representar, não a Natos, mas eu represento Abraços Rios e eu represento cada cliente que eu entro para poder levar segurança, para levar confiança e credibilidade naquilo que eu estou oferecendo para ele. Então, o que nós estamos aqui pleiteando e buscando junto à sociedade, junto aos órgãos competentes, se aproximem da gente, entendam que nós não estamos aqui para fazer nada que não seja corroborar com vocês naquilo que vocês mais preservam, que é a segurança do seu cliente, daquele consumidor que precisa ter a confiança que ele merece ter na hora que ele está consumindo, seja GLP, seja gás natural. Ele precisa ter essa segurança, ele precisa ter a credibilidade e a segurança de que ele está sendo tratado com respeito, que esse conhecimento está sendo comum a todos, de que vale uma concessionária ter tantas normas internas e só o pessoal dela conhecer. Não está chegando para ninguém, vira conhecimento de cada um, e isso, quando você divulga, quando você leva a público, você está, na verdade, trazendo mais pessoas para somar com você, para somar que a segurança de todos ela é importante para cada um de nós. Então, que os órgãos se aproximem, que as concessionárias, as distribuidoras, que elas se aproximem de cada um, para que cada consumidor possa ter a tranquilidade de estar fazendo uso do combustível que ela merece e que ela optou por usar. Obrigado, Regina. Job Júnior. Eu fico ainda firme na minha posição da questão da informação e aproveito esse momento porque eu tenho estado muito na ponta lá com o cliente, eu vejo a aflição das pessoas,
quando essa informação da IPG chega na forma de lei, chega pesado para a pessoa e ela se sente na obrigação de fazer algo que é muito importante para ela. Ela não consegue ver essa importância. Então, eu agradeço ao Sindistal de fazer parte do Sindistal, né? De fazer parte dessa missão de educar e informar as pessoas. E se eu posso fazer um pedido para quem está assistindo esse podcast, que nos ajude a informar e a educar, tanto você que está sendo educado e informado por esse podcast, mas que você compartilhe, que você divulgue isso para que isso chegue mais leve nas pessoas, elas possam ver a importância de se fazer uma inspeção periódica, porque gás é coisa muito séria. Obrigado, Job. Evandro. Então, meu recado é para a sociedade de uma forma geral. A lei de auto-vistoria, ela está aí, a gente concordando com alguns pontos dela ou não, ela está valendo. E o principal é você acreditar que você precisa de segurança para a utilização do gás. O gás é seguro, ele tem que ser usado de forma segura. Portanto, cuidado na contratação das empresas que vão fazer sua auto-vistoria. Procurem ainda, mesmo que a nova instrução normativa diga que você pode contratar qualquer pessoa, eu insisto que você contrate apenas as empresas que têm o selo do Inmetro. Isso lhe dá garantia. E contrate as empresas que estão afiliadas e associadas ao Sindistal. Não fuja disso, essas empresas estão preparadas para atender. E mesmo que o mercado não fiscalize, nós aqui fiscalizamos as empresas. Nossa missão é cuidar da sociedade. Tá certo? Conte com o Sindistal sempre. É isso. Obrigado, gente. Você que está nos assistindo até agora, obrigado pela tua audiência. Como foi bem dito aqui, eu acho que eu já perdi minha cadeira aqui, né? Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus inimigos também. Vai ser benéfico para toda a sociedade, porque nós estamos falando aqui sobre garantia de conforto e garantia também de uma boa instalação. Até a próxima.